Stamford Bridge em ebulição, Chelsea perde 2-0 no primeiro tempo, a torcida vaia, o jogo está morrendo. Aí entra o brasileiro de 23 anos, gol, assistência, virada nos acréscimos e ainda bateu de frente com Adama Traoré. O moleque é corajoso. Ok, Google, como defender um golem de pedra? Sem Torre Inferno, sem P.E.K.K.A, sem Mini P.E.K.K.A, sem Exército. Ok, Google! 3 semanas depois, Nápoles, Champions League, fora de casa, 2 gols dele. Chelsea nas oitavas direto. Tem jogador que aparece quando o jogo está fácil, e tem jogador que aparece quando o jogo está escapando pelas mãos. João Pedro virou o botão do caos, e o Chelsea virou outro time quando ele está em campo. Chelsea, that's why I came. We dropped him. I said before. Vamos direto ao ponto. João Pedro não é novidade no futebol inglês. Ele saiu do Fluminense e foi jogar no Watford. Logo depois foi para o Brighton e no ano passado, em julho de 2025, assinou com o Chelsea por 60 milhões de libras. Contrato de 8 anos, expectativa gigante. Mas expectativa no Chelsea vira cobrança em 2 semanas. E cobrança vira dúvida em 1 mês. Porque ele chegou sendo visto como talento, potencial, promessa, aquele tipo de atacante que resolve quando o time está bem, que faz gol quando a partida já está controlada. Mas logo de cara, ele mostrou que não seria assim. João Pedro amassou seu antigo time, o Fluminense. Logo na sua estreia como titular com a camisa do Chelsea, ele marcou 2 gols, e depois marcou mais um na final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. E para quem achava que ia ficar só nisso, na Premier League, ele não está sendo só mais uma promessa. Não, está sendo decisivo. Essa liga é considerada a mais difícil do mundo, e para ser um grande atacante nela, tem que ser o cara que aparece quando o vestiário está em silêncio no intervalo, quando o técnico não sabe mais o que falar, quando a torcida já desistiu. E foi exatamente isso que ele começou a entregar. Só que não do jeito esperado, foi do jeito assustador. Temporada 2025-26, na Premier League, 24 jogos, 9 gols, 4 assistências até o momento. Parece normal? Espera aí, ele tem 88 toques na área adversária, um dos maiores volumes do elenco inteiro do Chelsea. Isso não é atacante que some, é atacante que pressiona, que marca território. 49 dribles completos, taxa de acerto de 43%, não é Vinícius Júnior, não é Estevão, não é Neymar, mas é eficiente, é funcional, é perigoso. No total da temporada, 32 jogos, 12 gols somando todas as competições. Champions League, 6 jogos, 3 gols. E o Chelsea terminou em 6º na fase de liga. Classificação direta para as oitavas. Coincidência? Não quando você entende o tipo de jogador que ele está se tornando. Porque João Pedro não é um atacante de volume cego. Ele não precisa de 20 finalizações para fazer 2 gols. Ele é um atacante de momento certo, de time, de leitura, de presença. E isso muda tudo, porque quando um time tem um cara assim, ele não precisa dominar os 90 minutos, ele só precisa de 15 minutos certos, e foi exatamente isso que aconteceu contra o West Ham. Mas antes de chegarmos a esse jogo, temos que ver o turbilhão de coisas que aconteceu no Chelsea e com o João Pedro até aqui. Quando o Chelsea mudou de treinador, não mudou só um nome na área técnica, mudou o clima, mudou a exigência, mudou a forma como o time queria jogar, e principalmente mudou o tipo de atacante que o clube precisava. No dia 1 de janeiro de 2026, Enzo Maresca deixou o comando. As causas principais foram 2. A primeira foi a queda de rendimento no período em que o calendário aperta e o clube não aceita desculpa. Novembro e dezembro chegaram, o time oscilou e a diretoria entendeu que a temporada estava escapando bem na hora em que precisava virar a máquina. Em 9 partidas seguidas, havia sido apenas uma vitória. E a segunda é mais silenciosa, mas costuma ser mais fatal. Bastidor, desgaste, tensão com a hierarquia, relatos apontam que Maresca entrou em rota de colisão com as decisões internas do clube, incluindo conflitos com o departamento médico e a estrutura de poder do Chelsea, a diretoria. Dias depois, no dia 6 de janeiro, o Chelsea anunciou Liam Rossenior como novo treinador, com um contrato longo até 2032. Só que a parte mais interessante aparece quando você olha para o João Pedro, porque quando um time muda de técnico, o atacante costuma ser o primeiro a sentir. Ou ele vira a cara do novo plano, ou ele vira problema. E o Rossenior já deixou claro qual é o preço para João Pedro ser protagonista. Intensidade, sem bola, pressão, trabalho. Ele falou publicamente que conversou com o atacante e que, quando ele joga com intensidade, a qualidade aparece. Isso muda tudo, porque João Pedro deixa de ser só o cara que finaliza. Ele vira o cara que inicia o ataque sem tocar na bola, que acelera o jogo no desarme dentro do setor ofensivo, que força o erro, que incomoda a saída. E aí você entende porque essa versão dele parece ser diferente. Em vez de ficar preso a uma função mais estática, ele passa a ser uma arma de impacto. Um atacante que agride o espaço, que pressiona, que participa do jogo o tempo inteiro. Ele começa a aparecer não só no gol, mas no ritmo do jogo. Um desconforto que ele provoca no adversário. Porque quando o treinador chega e define uma regra tão simples como intensidade primeiro, ele está fazendo uma escolha. Ele está dizendo quem vai sobreviver ao novo Chelsea.
E a pergunta que fica é perigosa. Se o João Pedro já está entregando nesse nível com essa cobrança, o que acontece quando ele estiver totalmente moldado para esse estilo? Pouco a pouco, ele começou a marcar gols de sequência. Contra o Brentford. Com caneta. Janelt. Kayode. Passe errado. João Pedro finalizando! Pressão neles! Gol! Contra o Crystal Palace. João Pedro recebe de costas. Trabalha com o Estevão. A bola à frente é pro João Pedro, o goleiro foi na indecisão, João Pedro na área, ergue a cabeça, faz o corte de canhota! Gol! E em noite de Champions, fez uma sessão de golaço. Champions League, fora de casa, classificação direta em jogo. Se o Chelsea perdesse ou empatasse, ia depender de combinação de resultados. Poderia até cair para os playoffs, o que significaria mais 2 jogos, mais 2 desgastes, mais riscos. E logo no início da partida, o Chelsea abriu o placar com Enzo Fernandes, de pênalti. Mas, ainda no primeiro tempo, o Napoli virou 2-1 para o time italiano. O estádio pegando fogo, torcida empurrando, e aí, na volta do intervalo, João Pedro decidiu que não ia deixar o Chelsea depender de ninguém. O primeiro gol foi dele, bola no pé, zero hesitação, finalização limpa. E aí a gente vê o Estevão na direita, então. João Pedro dominou, perna esquerda, bateu! Gol! Sem pensar 2 vezes, sem medo do erro, empate em 2-2. Mas ele não parou por aí. O segundo gol, segundo Sky Sports, foi sublime. Jogada individual, movimentação, espaço criado, conclusão perfeita. 3-2 e virada completa. É um centroavantão de responsabilidade. Vem o João Pedro, dominou, tem Garnacho na opção, recebeu, bateu! Gol! 2 gols na segunda etapa, vitória fora de casa, Chelsea fechou em 6º na fase de liga e garantiu a vaga direto para as oitavas. O portal Guardian destacou: João Pedro e Cole Palmer viraram o jogo. Mas tem um detalhe que muda a leitura inteira daquela noite. Palmer é craque, todo mundo sabe, ele é o cérebro do time, mas João Pedro naquela noite foi o cara que decidiu o destino do clube na competição e foi eleito o melhor em campo. Mas o especial mesmo aconteceu contra o West Ham, na Premier League. Primeiro tempo, Chelsea perde de 2-0, um time apático, sem criação, sem alma, os jogadores andavam em campo. E tem um detalhe importante aqui, João Pedro estava no banco, ele não era a primeira opção de Rosselló naquele jogo, mas na volta do intervalo o treinador colocou ele em campo e o jogo virou outro. Primeiro, a energia mudou, o Chelsea começou a pressionar diferente e se impôs. E aí, João Pedro marcou. Fofana parte pelo corredor com espaço para trabalhar. Lá vem o Fofana, levantamento, segundo poste para o João Pedro! Ele participou da jogada do segundo gol, o de empate, e ainda deu assistência para o terceiro nos acréscimos, virada completa. O portal The Guardian descreveu assim: as mudanças viraram o jogo, e João Pedro foi o centro disso. Virada de 2-0 para 3-2 em casa, com confusão generalizada no fim. O jogador do West Ham expulso por agressão envolvendo ele, e o moleque até peitou a dama Traoré. Respeitei. But it will be a corner for West Ham as Cucurella goes down, and it might all kick off there over on the far side. It's going to kick off there. Oh my word! Now everybody is getting involved, and there was definitely an angry reaction from Adama Traoré in the first place. And the referee has got a lot to sort out. João Pedro tem 23 anos, 9 gols e 4 assistências na Premier League, além de 3 gols na Champions. Classificação direta garantida, virada histórica contra o West Ham, noite mágica em Nápoles, que salvou a temporada europeia do Chelsea até aqui. Ele não é mais um atacante de talento que chegou em julho. Ele não é mais a contratação cara que precisa provar valor. Ele é o cara que decide quando o jogo está morrendo, quando o time não tem mais argumento, quando a tática falhou. E isso é o tipo de atacante que muda temporadas inteiras, que vira ídolo, que vira lenda. Mas também é o tipo de atacante que vira alvo, que enfrenta a marcação dupla, que leva a falta dura, que precisa provar todo jogo que não foi sorte. Se Napoli foi o aviso e o West Ham foi a confirmação, então o que vem agora pode ser assustador, para quem torce pelo Chelsea ou contra ele, porque essa versão de João Pedro levanta uma dúvida que ninguém consegue responder ainda. Isso é só uma fase meteórica que vai acabar daqui 2 semanas? Ou é o começo de um atacante que vai decidir a temporada inteira do Chelsea e aterrorizar a Premier League pelos próximos anos? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando do João Pedro, que eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.